Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 24, nós vamos escutar o seguinte. Naquele dia, o Senhor disse aos seus discípulos: Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta palavra de Jesus para nós hoje, ela nos ensina justamente aquilo que nós devemos buscar. Uma vida empenhada em fazer a vontade de Deus, para que nós possamos também escutar do Senhor aquilo que Ele disse aos seus discípulos. Portanto, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. E por isso, meus irmãos, os 72 discípulos, eles voltam cheios de alegria, voltam cheios de entusiasmo, porque eles expulsavam os demônios, eles curavam os doentes, mas Jesus disse para ele: isso não é o essencial. O essencial e a sua alegria deve ser: os seus nomes estão escritos no céu. E o tema tratado, meus irmãos, temos duas seções ligeiramente diferentes, mas unitária. A primeira, lugar da missão, considerada pelos 72 discípulos uma vitória na luta contra o demônio. A segunda, a vitória sobre Satanás, que evidencia a nossa capacidade de vencer o mal que há no mundo. E por fim, somos chamados a sermos felizes. É aqui que nós devemos nos pautar. Não é porque o demônio obedece, não é porque Deus nos deu autoridade, não. Mas nós devemos ser felizes não por causa disso, mas porque nós temos um lugar no reino dos céus. E porque os nossos nomes estão escritos lá. E terceiro lugar, o Evangelho faz notar que são nos pequenos, ou seja, somente aqueles que têm um coração de criança estão abertos ao mistério, não é, da verdade de Jesus. Finalmente, Jesus, ele louva o dom concedido aos pequenos. E por que Jesus nos ensina isso? Porque do contrário nós podemos viver um orgulho, vaidade, soberba, e isso vai ofuscar aquilo que são, não é, os nossos objetivos. A santidade, a vida eterna e a comunhão com nosso Senhor. E por isso, meus irmãos, é no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo que deve estar irradiado, não é, erradicado a nossa vida em Deus. Porque, meus irmãos, é a força, não é, da humildade que destrói o mal. Não é a nossa soberba, não é o nosso orgulho, não é a nossa vaidade. Do contrário, meus irmãos, nós não seremos homens felizes, mas tristes porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Que Deus lhe dê a graça de ser um homem, uma mulher que fazem, não é, a vontade de Deus. E que isso você possa levar para a sua vida e para a sua família, para a sua casa e no seu trabalho. Fiquem felizes, porque os vossos nomes estão escritos no reino dos céus. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.